Então, que nem lá no cálculo 1, onde a gente tem as variações de uma variável só, aqui a gente vai ter de duas variáveis. Porém, o fato de ter duas variáveis complica, porque quando a gente está buscando a relação entre duas só, vamos pensar assim, uma variável causa um efeito, ou seja, uma variável é a causa, isso dá um efeito na outra variável. Uma variável é a Certo. causa, isso dá um efeito em outra variável. Muito bem. Só que, às vezes, você, numa situação como essa, que tem mais de uma variável, talvez uma variável cause um efeito que não é suficiente porque a outra não está fazendo o efeito também. Certo. Então, procurar derivadas aqui é procurar, pelo menos os pontos de máximo ou mínimo, né, que são situações bem específicas, o máximo valor, o mínimo valor. Você tem que buscar uma relação que envolva as derivadas das duas variáveis ao mesmo tempo. Certo. Tá bom? A ideia é essa. Obviamente, uma função ela pode variar em termos de uma variável só. Por exemplo, você tem um retângulo e você varia só o tamanho da base do retângulo. Vamos pensar assim. Por consequência, a área também vai aumentar. Tu aumenta a base, tu aumenta a área. Se tu aumentar o comprimento do retângulo, sem modificar a base, tá bem, a área aumenta. Pois. Veja que você está variando só uma dos parâmetros para poder alterar a área, né? Tem dois e tu está variando um só, né? Certo. Primeiro tu variou a base, aumentou a área. Depois tu variou só o comprimento, aumentou a área. Uma vez que a área depende tanto da base quanto do comprimento. Exato. Exato. Agora, tudo bem, tu pode fazer isso, tu pode então encontrar uma derivada relacionada a um termo só, porém quando tu está esperando situações mais interessantes, como por exemplo ponto de máximo, ponto de mínimo, coisas assim, então você precisa de uma relação das duas derivadas ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai ver hoje. Tudo isso, na verdade, né? Então, bem, está falando basications aqui, que eu não sei até que ponto vai ser necessário, mas isso aqui é derivada pela definição na prática, né? Que a gente não precisa se preocupar muito na prática mesmo. Quando a gente for resolver um problema, a gente vai utilizar aquelas derivadas decoradas lá da tabela, né? Certo. Muito bem. Ai, ai, ai. Já começou com um clássico dos clássicos aqui, das funções contínuas ou não, né? Pô, ele já começa com derivada direcional, tá louco? Não tem uma lista de exercícios. Ah, bem, isso aqui é um exemplo, né? Ele faz aqui. Tá, cadê a lista de exercícios? Ele tá falando de derivada direcional, né? Que é o seguinte: quando tu tá falando de derivadas de multivariáveis, por vezes tu tá interessado em direção e sentido também. Né? Por quê? O que é a direção e sentido? É tu, sei lá, relacionar um vetor à tua função. Né? Até porque essas funções normalmente elas têm características geométricas de superfícies, de curvas, né? Então, é bom tu relacionar vetores às vezes, e nesse ponto entra a chamada derivada direcional, que de certa forma pega a tua superfície e diz em qual direção ela varia mais, simplesmente isso, e associa um escalar a isso, um valor escalar, e tem o gradiente, que associa isso que eu acabei de falar, uma característica vetorial, e por aí vai, né? Tem muitos detalhes aí. Então vamos lá, vamos fazer as derivadas parciais de primeira ordem. Muito bem, o que são derivadas parciais de primeira ordem? Bem, derivada de primeira ordem é a primeira derivada. Deriva uma vez só. Tá bom? Só que, como ele está falando aqui parciais, é parcial porque agora a tua função não depende de uma variável só. Então, quando tu faz uma derivada de uma variável só, tu derivou parcialmente, tu não derivou tudo. Beleza? Quando tu tem uma variável só e tu deriva nessa variável, tu tem a derivada total. Mas aqui, como a tua função A, por exemplo, depende de duas incógnitas, então quando tu deriva em x só, por exemplo, tu tem uma derivada parcial. Muito bem. Bem, eu quero que tu faça algumas dessa, uma talvez dessa aqui. Qual que tu prefere que eu faça? Ora bem. Qual que tu acha que te assusta mais, assim? A C? Você acha que funções exponenciais e logaritmas ainda te assustam mais quando a gente está falando de derivada? Tudo bem. Vou fazer a C, então. C. F de x e y e de x ln de xy. Muito bem. Certo. O que é uma derivada parcial? É uma derivada numa variável só quando está falando de uma função de várias variáveis. Então, nós podemos fazer a derivada parcial em x.
Ok. que é pegar a nossa função e fazer a derivada apenas na variável x. Em outras palavras, o y, que também está aqui, vai ser considerado uma constante. Vai Ok. ser como se fosse um número. Então, Uhum. agora que eu estou derivando em x, ignora o y. É como se ele fosse um número. Como se esse y aqui fosse o número 3, sei lá, qualquer coisa do gênero, entendeu? Certo. Tem que ter isso em mente. Então, muito aluno confunde isso, eu não entendo por quê. Não entendo. Porque é tão óbvio. É como se fosse um número. Então, Hum. na derivada parcial, a outra incógnita vira uma constante. Então, todas as regras de constante da derivada vão valer para o y agora, tá bom? Uhum. Bem, qual é a derivada? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma multiplicação de funções. Então, eu tenho que fazer a regra do produto. Lembra da regra do produto? Regra do produto. A regra do produto é uma regra de derivação. Quando tem funções multiplicadas. Lembra disso? Pelo nome não vou lá, mas se mostrares. Tá. É aquela do. É a multiplicação, não é? Isso, exatamente. Sim. Já me lembro. Beleza. Então, o que que acontece? Na regra do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo normal, Uhum. mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Uhum. Então, a nossa derivada aqui vai ficar como? Quem é a derivada de NX? É o próprio NX. Se eu estou derivando em x, né? Uhum. E o ln de xy continua normal ali. Agora eu tenho que derivar o ln de xy. Então o NX continua aqui. E agora eu vou derivar só o x. Então, se tu Uhum. olhar lá na tabela de derivadas, eu acho que eu te mandei a tabela de derivadas, É a um derivada sobre. de ln de x é É. 1 sobre x, certo? Uhum. Certo. Só que agora o ln está com uma constante na frente. Então, o que que acontece? Né? É a derivada do que está dentro dividido pelo que está dentro do ln. Então, quem é a derivada de quem está dentro aqui? A derivada de x A derivada desse cara que está dentro aqui, que é o xy. Se eu estou derivando em x, quem que é a derivada de quem está dentro aqui? seria ln. A Não, eu estou derivada. pensando só nesse cara aqui. Quem é a derivada de xy? A derivada de xy. É, 1. errado, y. Ok. Já estou a perceber. Sim. Ok. Dividido por quem está dentro, que é xy. Uhum. Então, Ok. a famosa derivada do ln de u é u' sobre u. Uhum. Nosso u aqui é Ok. xy, a derivada é y, porque só x varia, né? Y é uma constante. Então, se fosse Certo. 3x, quem é essa derivada? 3, certo? Certo. Como é xy, quem é a derivada? Y, Uhum. porque o y é Ok. constante. Então, corta, corta. E nós temos que a derivada em x. Bem, a derivada em x vai ser simplesmente este cara aqui todo, então não vou ficar copiando nada. Dividido por x. Não, é só esse aqui dividido por x. Bem, essa é a derivada do x, né? Só que como ele pediu as derivadas parciais, ele também quer que tu faça a derivada em y. Certo. Então agora voltamos ao início e fazemos para y. Exato, a gente pega a função aqui e pensa só em y. Perceba que agora não vai ser regra do produto, porque o único termo que tem y é o ln. Exato. Então, o e na x aqui na frente é como se fosse um número, Hum. porque o x é constante, é como se fosse um número. Então, a gente vai derivar só o ln de xy. Bem, quem é a derivada de ln de xy? É a derivada do u, que vai ser só x dividido por xy. Concorda comigo? Certo. É o contrário da bocado. Isso. Vezes o e na x lá, porque é uma constante. A constante sai para fora da derivada, né? Certo. Eu acho que até seria melhor para tu relembrar depois isso aqui. E agora pode simplificar. E daí a nossa derivadinha aqui vai ficar simplesmente e na x, y. Pronto, encontramos as duas derivadas parciais de primeira ordem. Certo. Só tenho aqui uma dúvida. Na fórmula do ln, dá sempre, ou seja, na fórmula do ln, deixa-me só buscar, é ln de u
Neste caso, o nosso U seria o XY, certo? Ou Isso. e a derivada disso seria, igual a 1 sobre o U. Aqui nós não estamos a meter 1 por causa de que estamos a fazer px sobre o y, e se estamos a fazer py temos que meter o x em cima, é isso? É. E Ok. quando a gente pensa nessas derivadas, a gente tem que ter em mente aquela tabela que eu te passei. Acho que é melhor. Né? Então, o que, que tem lá naquela tabela que eu te passei? Deixa eu buscar ela aqui. Ó, olha aqui a derivada do ln, a derivada 7. Exato, é isso que eu estou a olhar para ela. Tá vendo aqui, ó? U' sobre U, ou seja, aquele negócio dentro é uma função de x. Esse Uhum. U é uma função de x, porque esse linha é derivado em x. Ah, já estou a Então, perceber, ok. Já o percebi. linha não é derivado em U, linha é derivado em x. Uhum. Aquele y' ali é dy dx. Então tem Exatamente, que já percebi. derivar o U em x. Uhum. Já Aí, percebi. no caso aqui dessa, né? Então, se tiver que derivar em y, deriva em y. Uhum. Beleza? Já percebi, exatamente, Então ok. tá bom. Certo. Então agora eu gostaria que você fizesse a A, tá bom? Ok. Pode começar ela um pouco sozinho, mas lembre-se, você tem que derivar como se a outra letra fosse uma constante. Então, por exemplo, na A aqui, regra da cadeia, né? Uhum. Chama o cara que está ali dentro de U e deriva para fazer a regra da cadeia. Ok. Tá? Eu preciso ir no banheiro, tá? Tava dando Uhum. aula até agora e não parei. Já vou, já volto. Uhum.
Temos de subir. Seria 2 x menos 2y. Vamos ver. E aí, conseguiu fazer alguma coisa? Ora bem, vamos ver. Eu meti pela regra da cadeia, não sei se isto está bem. Foi 2 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado elevado a 2 vezes 2x menos 2y. Legal. Não sei se isso. Não sei se era isto que era suposto eu fazer. Sim, né? A regra da cadeia, tu chama aquilo que está dentro de U, só que tu tem que derivar. Quem é a derivada do que está dentro aqui se tu estiver derivando em x? 2x. 2x, acabou. Exato. Então, Ok. esse é o teu du dx. Daí agora você pode derivar o teu f de u, vai ser 2u, derivada, né? Uhum. Então vai ser 2u vezes 2x. Certo? Vezes 2x. Certo. Que vai dar 4, né? Uhum. 4. Aí. Vai ficar 4. Daí o próprio carinha que tá aqui sem nada. Vezes x. Isso aí, né? Ok. Foi isso que tu obteve? Não. Não? Por que ele é 4 ao início? Aqui. Nem Bem, este porque 4. pela regra da cadeia, né? Hum, Na prática é o quê? Cai o 2 aqui. Esse cara Exatamente. fica 1. Então nem precisa pôr. Vezes a derivada de quem tá dentro. Então 2 vezes 2, 4. Ok, ok, ok. Pegou agora? Uhum. Ok, exato. Ok, então afinal deu-me. Tinha-me dado isso, só que eu não fiz essa última transformação. Não, não meti o 4 naquele lá. Ok, já percebi. Entendi. Sempre tem esse jeito mais rápido de fazer a regra da cadeia. Olha só, eu quero te mostrar o meu jeito, que é o jeito mais didático, que vai servir para qualquer função que tu tiveres, mas eu quero também te mostrar o outro jeito, tá?
Um jeito mais rápido. Então, digamos que a gente queira fazer a derivada em x, né? Não dá para chamar, não dá para derivar direto, então eu chamo esse negócio que tiver ali dentro de u. X ao quadrado menos y ao quadrado. Sendo assim, o du dx é igual a 2x. Agora a gente pode derivar a nossa função, que a nossa f agora vai ser u ao quadrado. E o df du, isso aqui é fácil, 2u, né? E agora o que acontece é que eu não quero nem du dx nem df du. Eu quero a df dx. Quem é df dx? Df dx é df du du dx. Né? Na prática, cortaria e sobraria o df dx, né? Uhum. Então é só tu fazer a multiplicação desses caras aqui. Esse. Ação, né? Ok. Então por isso que fica 4. Quem é u? X quadrado menos y ao quadrado vezes x. Pronto. Uhum. Esse é o meu jeito. Agora tem um outro jeito mais fácil, né? Digamos que tu identifique que a tua função que tu quer derivar, tu queres derivar, seja uma g elevado a n. Uhum. Que é o nosso caso aqui na prática, né? Nós temos uma função elevada a um número. Exato. Então a derivada aqui, de uma forma bem rápida, pela técnica da regra da cadeia, fica n, g de n menos 1, vezes g'. Uhum. Então, para o nosso caso, quem que era o n? Não era o 2? 2. Quem que era g? Não era o mano aqui dentro, aqui, o x quadrado menos y ao quadrado? É isso aí. Uhum. 2 menos 1 é 1. Então não impõe. A derivada de quem está dentro, 2x. Sim. Pronto. Uhum. Mesma coisa. Tem um Exato. jeito passo a passo, tem um jeito fácil. Uhum. Eu recomendo que a próxima questão tu faça por esse jeito fácil. Certo. Por quê? Porque a raiz, a gente já conversou, é uma potência fracionária, né? É um n também. Uhum. Então, Ok. utilizando essa técnica roxa aqui, vai dar tudo certo. Uhum. Vamos ver. Isto é igual a R mais S elevado a 1 meio. Isto é igual a. Isto é igual a. Pô, será que você pode me ajudar a traduzir uma gíria aí de Portugal? Uhum. Teve Claro. uma cliente que falou para mim assim, blá blá blá, para você vir falar logo assim, como se você tivesse a fazer de borla. O que é fazer de borla? Ah, fazer de borla é fazer alguma coisa de graça. Sim. Eita, acho que ela ficou braba comigo, então. É isso. Ela me fez acordar meia hora mais cedo hoje, por isso que eu fui meio incisivo com ela. Ora bem. Exato. Agora tenho que fazer menos 1 aqui. Isto fica 2. R quadrado menos y ao quadrado. Que é menos. Exatamente. Que é R ao quadrado. Que é 2R ao quadrado. Agora tenho que fazer 2 vezes isto. Isto é igual a nada. Então fica R ao quadrado menos Y ao quadrado vezes R. Ok, acho que é isto. Ficou R ao quadrado menos Y ao quadrado vezes R. Ah, sim, 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 você está derivando em R, né? Uhum. Sim, fiz em... Tem um detalhe, né? Eu esqueci de falar que a derivada aqui nessa, em Y, vai ser a mesma coisa. Só que vai ter um sinal de menos na frente, tá? Uhum. Em vez de X aqui vai ser Y também, só isso. Ok. Agora voltando para o que tu fez. Qual que foi a resposta quando você derivou em R? Pode me falar de novo? Deu-me R ao quadrado menos Y ao quadrado vezes R. Pera, tu tá falando dessa?
Sim. Não tem Y aqui. É o S. Em vez do Y é o Tá. S. Tá bom. Agora sim. Estava distraído. Ok. Exato. Sim, também tem aqui o... não tem nada. Okay. Ou tem? Tem. Falta aqui o menos ao quadrado em cima. Falta-me aquilo. Ok. Porque temos que meter o meio para fora. Dentro fica igual, depois fica vezes 2R. 2R. Bem, vai o N para fora, um meio, né? Fica um meio para fora. E o 2 do R faz com que seja 1, certo? Faço Exato. 2. Pronto, então, acho que é isso. Isso daí vai ficar parênteses R quadrado mais S quadrado elevado a menos um meio, né? Vezes R. Vezes R, exatamente, perfeito. E o S vai ser exata a mesma coisa, só que em vez de R vai ter S ali na parte de fora, né? Exatamente. Então, contanto que tu considere a outra letra como constante, tá muito próximo de estar certo. Show. Vamos para a 2. Falando sobre limites agora. Ai. Limite em funções de duas variáveis é uma coisa um pouco mais complexa. Vamos lá. Por definição. Eita. Fazer as derivadas por definição. Meu. Poxa, por definição é chato, hein? Você sabe como fazer derivada pela definição? Eu não me lembro qual era, assim, só pelo nome, a diferença. Qual era a diferença entre uma derivada, fazer uma derivada normal e por definição? A derivada pela definição, tu tem que usar aquele limite. Pois é, ok. Já estou a ver. Não me lembro como é que se fazia isso, não. Pois é. A tua apostila, ela explica bem detalhado isso. Vamos dar uma olhada para fazer do jeito que o teu professor quer. Estamos na página 13, hein? Grava isso. Os exercícios estão na página 13. Ok. Derivada pela definição. Tá aqui, ó. Não, aqui é derivada direcional. Tá antes. Aqui. Essa é a fórmula que a gente aprende lá em cálculo 1, lá no primeiro cálculo. Que contém uma variável só, né? Isso aqui. Ok. Então aqui a gente vai fazer semelhante. E lembrando que a derivada é numa coordenada só, né? Então, no fim das contas, teu limite também será numa coordenada só. Apesar de tu estar trabalhando com uma função que pode ser que dependa de mais de uma. Aqui ele está falando de uma variável só. Ele está recordando só, né? Agora, eu acho que ele vai falar dessa aqui, então. Vamos fazer desta. Então, a fórmula é aquela lá, que é basicamente f de x mais h menos a f de x. Certo. H eu gosto de chamar de delta x, né? Mas é um incremento ali, na distância entre os dois pontos da reta, né, tangente. Né? Então, tá vendo aqui, ó, os dois pontos eles estão longe um do outro, né? Então a reta não é tangente. Quando tu aproxima esses dois pontos, tem uma reta tangente. Ou seja, a distância x entre eles é zero agora. Certo. Né? A ideia é essa. Então é isso que a gente tende a zero nesse limite. A distância entre os pontos em x. No caso, na coordenada que tu tá querendo derivar, né? Certo. Então, vamos lá. Ele quer que a gente faça a derivada aqui. Vamos ver, cadê a pergunta? O custo de trabalho X mantendo capital Y constante. Custo de trabalho é a derivada, pelo que me consta. Não é bem minha área, mas...
a gente pega e faz a derivada. Então, vamos fazer a derivada. Poderia fazer de jeito normal, mas ele pede para fazer pela definição. Então, na prática, como a gente está buscando a derivada em x, tu vai ter que colocar esse incremento aqui, mais h, no x. Então, a tua função era essa coisa, mas agora ela vai ficar o ponto que tu quer mais x, mais h, desculpa. Então, qual é o ponto que a gente quer aqui? Ele falou de algum ponto? 20 Falou, em algum lugar ele falou aqui. o custo. 20 e 16 aqui, né? Uhum. X é 20 e o Y é 16. Certo. Então tá. Note que tu só vai colocar esse H a mais aqui nessa primeira, onde tem X, né? Uhum. Então já era 20, só que agora é 20 mais H, na outra é só 20. Então, é bem semelhante, né? Vai ficar bem semelhante, algumas coisas se cortam, né? Se simplificam. Daí vai ficar desse jeito. Ocorre que, pelo que me consta, isso aqui vai dar uma indeterminação, né? Vai ficar 0 por 0. Pode reparar, porque se o H for 0, né? Não vai ficar menos raiz de 20 mais raiz de 20? Uhum. Isso é 0. Então significa que tu vai ter que sair dessa indeterminação de alguma forma. No Certo. caso, fazendo alguma álgebra. Algum algebrismo aqui, né? Alguma técnica matemática para lidar com isso. Que na prática é multiplicar pelo conjugado, tá bom? Uhum. Sabe o que é o conjugado? Não, pelo nome não vou lá. Os nomes nunca. Conjugado é o seguinte: veja que aqui tu tem duas raízes com sinal de mais no meio, né? Uhum. Então o conjugado dessa expressão que está dentro do parênteses é a mesma conta, só que com, sei lá, esse sinal trocado ou esse aqui trocado. Certo. Aqui ele trocou esse, né? Porque ele multiplicou em cima e embaixo a mesma expressão, só que com esse sinal trocado. E por que isso é tão legal de fazer? Por causa de uma coisa chamada binômio da diferença. Quando a Certo. gente tem algo dessa forma, com o sinal trocado, a gente pode dizer, bem, que é complicado eu ficar falando essas coisas, é melhor tu ver, né? Uhum. Mas é assim, tu com certeza já viu essa expressão na tua vida. A quadrado menos b ao quadrado Uhum. igual a, abre parênteses, a mais b, Ah, vezes abre parênteses a menos b. Lembra disso? é o de Newton, não é? Binómio Isso. de Newton. Binômio, exatamente. Então, a gente chama de binômio da diferença. Ok. Então, veja que aqui tu tem o sinal mais e aqui tu tem o sinal menos, né? Certo. Então, esse cara fica ao quadrado menos esse aqui ao quadrado. Hum. Acaba sobrando só isso aqui em cima. Tá? Uhum. E com um H ali também, que vai cortar com H aqui de baixo. Daí tu sai da determinação Hum. e o teu limite acaba sendo menos um quarto, tá? Ok. Note que nem sempre tu precisa fazer todas essas álgebras, só que dessa vez tu precisou porque deu 0/0, né? Como é que deu ali menos um quarto? Que conta é que... Porque o que, que vai acontecer? Quando tu joga o H igual a 0, Ah, aqui vai ok. ficar a raiz de 20 mais a raiz de 20, né? Uhum. Então daí simplificando vai ficar menos um quarto. Ok. Vai ter que fatorar o 20 e tal. Ok. Tá bom? Uhum. Mais ou menos isso. Então vamos para a sua questão agora. Então nós queremos fazer a derivada disso aqui. Certo. Nesse ponto específico, né? Uhum. Certo. Então vamos lembrar que a derivada ela é o limite. Já que o teu professor chama de H, eu vou chamar de H também. Eu não estou acostumado a chamar de H, não. Uhum. Do f de, no caso aqui, se a gente está fazendo a derivada em x, né? Ah! Desculpa. Santinho. Obrigado. X, x0 mais h, né? Que a gente está interessado num ponto específico. Muito bem.
Agora, o que acontece aqui? Tu tens que jogar esses valores que ele deu, né? Quem que é o x0? Aqui é o próprio, é o 1. Uhum. E o y0 é o 2. Então vamos lá. Não é só 1 nessa primeira, é 1 mais h, né? Uhum. Mais H. Só é 2. E aqui vai ser praticamente o mesmo sem aquele h. Tudo isso dividido por h. Tá bom? Então, Igual. fazendo alguma simplificação aqui, nós temos o quê, né? Nós temos 1 sobre 5. Esse cara já pode até sair para fora do limite, né? Uhum. Na parte de cima vai ficar... Nossa, é ao cubo aqui. H ao cubo mais 3h mais 1 ao cubo. Como é que é mesmo ao cubo? Eu não lembro. Deixa eu... É muito chato ficar fazer um... Bem, tem que fazer, né? Jeito. Que é 1, 3h mais h ao quadrado, vezes 1 mais h, aqui mais 8, e aqui menos, né? Todo mundo aqui. 1 mais 8, dividido por 5. Não, esse 5 já foi. 1 mais 8. Vem até aí? Ora bem, aquele 1/5 que está para fora do. Por causa desse cara aqui. Exato, ok. Agora, 1 mais 2H. 2H. Tem que fazer a distributiva ali, né? Uhum. Hum. 8 menos 8 dá 0, né? Uhum. Esse aqui corta com isso. Peraí, mas não é 8. 8. É 8. Tá, tem 8 menos 8, mas também tem o menos 1 ali. Som. Certo? Uhum. Esse corta com esse. E agora a gente nota que dá para cortar todos esses Hs, né? Uhum. Porque se eu simplesmente jogar o 0, eu ainda vou ter indeterminação. Vai ficar 0 sobre 0. Né? Exato. Agora que eu cortei o H de baixo, não vai dar mais indeterminação. Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Sim, sim, sim. Tem um passo que depois, se calhar, pergunto outra vez, mas. Exato. Não, quadrado. Exato. A gente estava atendendo o H a 0. Uhum. É, né? O H sempre tende a 0. Tô falando besteira, Exato. desculpa. O H, pela definição, sempre tende a 0. Então, aqui vai ficar simplesmente 3/5. Porque Exato. esse cara vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0. Uhum. Pode puxar só um bocadinho acima que eu queria ver uma coisa ali. Exato. Naquele passe. Dali de cima passou para aqui, aquilo foi tudo para fora. Então ficou mais 2H. Ok, aqui aplicaste a distributiva. Certo. Menos. Onde é que eu estava? Estou aqui. Tu tive alguma dificuldade a ver onde é que vieram alguns daqueles números. Nós ali, Quais? 1 mais 2H mais H ao quadrado.
Como é que chegaste a esses valores? Ah, sim, é 1 mais h ao quadrado. 1 mais h ao quadrado. Ok, então. Se tu fizer 1 mais h ao quadrado, vai dar isso. Porque aqui não é 1 mais h ao cubo? Hum. Opa, aqui. Não é 1 mais h ao cubo? Ok. Então Então meteste aqui ao eu fiz 1 quadrado mais h ao quadrado, e que o dá isso. restou meteste ao lado direito. Exato. Ok. E depois o 2 ao cubo é 8, exato. Depois é aquilo. Exato. Ok, já percebi. Porque é que ficou sobre H? Onde é que veio aquele H de baixo? Esse h de baixo vem da própria equação, do limite. Sim, sim, sim. Pois é. Ok. Está certo. Exatamente. Perfeito? Então note que é só um serviço assim meio demorado, mas factível, né? Uhum. Certo. Agora, feito isso, agora é sua vez. Vou te mandar o que eu fiz aqui. É você, tá aqui. Você pode dar uma desenvolvida. E a outra é mais interessante e é um pouquinho mais fácil porque é com zero, tá? Uhum. Ok. Eu até acho que essa função, ela não tem limite, essa função aí. Mas tudo bem, isso não importa no momento. Vamos ver aqui. X, Y igual. Isto. Tempo para zero. Zero mais H cubo mais 2 ao cubo sobre zero mais menos zero menos zero ao cubo mais zero ao cubo sobre ao cubo mais quadrado sobre H. Ok. Aí está tudo sobre zero. A questão é que geralmente se tu não corta esse h de baixo, tá errado. Tu tem que simplificar esse h de baixo de alguma forma, tá? O H, ou seja, aquilo está tudo sobre H e eu tenho que simplificar o H de baixo. Isso, de alguma forma tu vai conseguir sumir com aquele h lá, porque senão daria infinito a derivada, né? Uhum. Tá bem. Isto é igual a isto é igual. H ao quadrado. Isto é igual a H ao quadrado.
vezes H mais... Não. Menos... Menos nada, só isto. Isto tudo sobre. Ok, isto vai ficar então H sobre 0. What? Mas provavelmente você tem que sempre fazer a conta com isso em mente, tá? O H de baixo ele vai ter que ser simplificado de alguma forma. Agora, se tu não conseguir simplificar ele, apesar de estar tentando aí e tal, provavelmente está acontecendo algum problema, né? Mas se tu tiver esse problema, eu vou te dar uma dica. Certo. Deriva do jeito normal, para tu ver no que a tua resposta tem que chegar. Eu devo ter feito aqui alguma coisa mal, porque deu-me H sobre 0, resposta final. H sobre 0? Pois, não dá para fazer nada com isso, pois não. Justamente. Então, tenta derivar do jeito normal para ver no que a tua resposta tinha que dar. Derivar o que em específico? Aquilo tudo? A função que ele está pedindo para tu derivar, né? Essa aqui. Ok. Porque o que vai acontecer, eu acredito? Tu vai ter uma derivada, claro, né? Mas em 0 vai dar uma determinação. A tua derivada. Hum. Hum. Ok. Ia. Ok. Né? Tu não concorda comigo que vai sair uma derivada desse bicho aí? Sim, tá a sair, tá. Tá a sair, é verdade. É O muito problema é grande. que, muito provavelmente, se tu jogar o ponto 00 ali na derivada também, vai Hum. dar infinito mesmo, né? Depois vai ficar qualquer coisa sobre 0 também. Exato. Então essa é a questão, né? Então, isso não é legal quando a gente obtém 0 numa situação como essa, mas é o que vai acontecer, né? De alguma maneira de não dar Infelizmente 0. não, porque é o que o comportamento causa mesmo, né? Então, como é que eu... O que é que eu responderia aqui? Tipo... Não, é basicamente isso. Tu vai dizer que a derivada diverge. Ok, é divergente, ok. Isso aí. Vamos ver a 2 ali. Analise se seria possível, em alguma das alíneas do exercício anterior, utilizar as regras de derivação e alternativa à definição. Claro, por que não? Ok, foi aquilo que eu acabei de fazer. Não foi? O problema é que o que acontece é o seguinte, cara. Eu acho que entendi a pergunta que ele falou. Para tu poder derivar, né? Para te poder derivar de modo geral, é necessário que a função seja contínua nesse ponto que tu está derivando. Que ela seja diferenciável, né? Para ela Certo. ser diferenciável, ela tem que ser contínua. E
existe uma probabilidade muito alta de que essa função não seja contínua aqui, né? Sim, sim. Mas a da linear, se calhar. A primeira com certeza dá. A segunda tem esse problema da continuidade, né? Uhum. Então aqui, aí diz se seria possível, então faríamos só com A, certo? Ou Exato. primeiro tínhamos que. Ok, Até porque o que tu obteve aí foi uma divergência, né? Então, ok. Então agora eu utilizo a derivada que eu fiz da A e apenas substituo o x pelo 1 e o y por 2. na verdade, a derivada que tu fez na A já era levando em conta isso, né? Sim, eu não cheguei a. Eu não Eu, cheguei eu que a. fiz, né? Ó, Ok, eu já obtive o ponto aqui levando em conta que o x era 1 e o y era 2, ó. certo, ok, Então eu já fiz a derivada levando isso em conta, tá? ok. Então tá bom. Vamos rapidamente ver o próximo exercício aqui, era a página 13, né? Uhum. Vamos ver o que pede a 13 aqui. Derivada direcional. Bem, o que é a derivada direcional? Como eu te falei, é uma derivada associada a uma direção de maior crescimento ou decrescimento da tua função, que é um escalar, né? Essa função aqui é um escalar, é um número, certo? Uhum. É isso aí. Então, essa função ela vai ter um comportamento, sei lá, alguma coisa assim, ela é 3D, né? Uhum. Certo. Então, o que acontece? Tu escolhe um ponto dela e escolhe uma direção, para cá, por exemplo. Uhum. Tu quer saber, a partir desse ponto e nessa direção, qual é o grau de variação da tua função. Certo. Perceba que seria diferente tu pegar um ponto aqui para outra direção, né? Uhum. Então, a derivada direcional te dá isso. Ela te dá um valor associado à taxa de variação daquele ponto que tu escolheu numa determinada direção. Então, Certo. a função está aqui, o ponto está aqui e a direção está aqui. Ok. Agora, como é que tu usa tudo isso para fazer tua conta? Da seguinte forma. Você vai fazer o gradiente da tua função no ponto que você está querendo estudar, vezes, na verdade, produto escalar, com o vetor unitário que tu está trabalhando. Está trabalhando com vetor, mas tu vai pegar o vetor unitário associado a ele. Certo. Tá bom? Então, tem algumas coisas acontecendo aqui. Primeiro, sabe fazer um gradiente? Não. Não vou lá. E tu sabe pegar um vetor e achar o seu vetor unitário? Também não. Então, tem bastante detalhe que não dá para começar hoje, tá? Certo. Eu recomendo que você dê uma lidinha para a gente crescer um pouquinho mais rápido na próxima, tá? Certo. Ok. Então tá Uhum. bom, meu amigo. Até nossa aulinha de amanhã. E amanhã começa uma hora mais cedo, né? Ou Então no seja, horário de PT começa ao meio-dia. meio-dia. Ok. Isso É aí. isso. Uhum. Então tá, Rogério. Até amanhã. Valeu! Amanhã. Tchauzinho.